Feliz por estar aqui, feliz por rever muitos irmãos, né? Mormente os irmãos aqui de Vila São Rafael, né? Que há muito não víamos, mas não mudaram, os rostos são os mesmos. Uma Rosa, minha Vilma e muitos outros que aí estão. Feliz por poder rever muitos amigos, pessoas que nos dão a honra. Estou feliz também por poder compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje aqui. Às vezes eu fico pensando em Deus como um grande alfaiate e a sua palavra como uma roupa que Ele deseja vestir em nós, né? E não somos nós que ajustamos a roupa, quem ajusta é Ele, né? Penso em Deus que Ele quer que vistamos esta roupa e saibamos por que estamos vestindo. Então temos um grande desafio hoje aqui. Eu acredito que Deus sempre tem um assunto muito sério para conversar conosco. Não acredito num Deus que vive brincando, mas um Deus que tem um papo muito sério para bater com cada um de nós que aqui estamos. Então, hoje eu vou falar sobre os efeitos do ato justificador de Deus atrelado a uma vida de santificação. Tudo bem para você? Os efeitos do ato justificador de Deus atrelado a uma vida de santificação, tá? Eu vou fazer isso baseado no livro do apóstolo Paulo a Roma, no capítulo número 6, do verso 1, provavelmente até vamos o verso de número 14, tá? Lembrando que justificação, ela consiste numa ação em que Deus nos coloca numa posição como se nunca houvéssemos pecado antes, né? Isso para a gente lembrar que não somos bonzinhos e que ninguém está aqui porque é merecedor. Estamos aqui por causa do ato salvador de Deus através do seu Filho em nossa vida. Então não há nenhum mérito em nós. O mérito único e exclusivo apenas para o Senhor nosso Deus. Quando Paulo trabalha a sua carta, ele vai deixar claro que o ato justificador de Deus objeta para todo cristão, ou seja, para a nossa vida, uma vida de santificação. Então, falar sobre justificação e santificação é uma linha tão tênua, tão próxima uma à outra, que é difícil da gente, talvez, identificar ou discernir de forma tão clara os significados, tá? Santificação e justificação, tá? Não há como falar de um sem tocar no outro. Aliás, não há como falar em santificação sem antes passar pelo ato justificador de Deus, pelo ato regenerador de Deus, que não está no nosso estereótipo, né? Não está no nosso externo, ele é resultado no externo, mas o ato regenerador de Deus está dentro de nós. Já viu aqueles irmãos dizer assim, eu não sei o que eu estou sentindo, o negócio está queimando aqui por dentro. Já viu algumas pessoas dizerem assim? Às vezes não sabem dizer exatamente que é o ato regenerador de Deus atuando dentro do seu coração. Este ato invisível, não visível aos olhos humanos, mas perceptível através dos frutos produzidos pela vida de santificação. Amém? É bom lembrarmos que santificação é o oposto do pecado, tá? Santificação é o oposto do pecado. Tem um teólogo que eu gosto bastante dele, chamado Weihengruden, e ele dá uma definição de pecado. Ele diz que pecado é tudo aquilo que ou seja, que não se amolda à vida moral de Deus. Então, isto é a definição dele de pecado, e eu acho bem interessante essa definição de Weihengruden, né? Então, quando Paulo for falar sobre santificação aqui, na verdade no seu livro, a gente não tem tempo para discorrer todo o livro de Romanos, ele vai fazer uma crítica a um grupo de pessoas, aos antinominianos. Quem são essa turma de gente aqui na igreja de Roma? Esse é um pessoal que fazia um incentivo dizendo que a graça, aliás, é um incentivo para pecar, né? Então, essa é uma batalha de Paulo dentro da igreja de Roma, porque as pessoas diziam assim, vamos pecar para que a graça abunde, né? Paulo vai contrapor essa ideia dos antinominianos, porque eles pensavam de que forma? Ora, se quando eu peco Deus aparece, ou seja,
é mais fácil na concepção deles ver Deus quando as pessoas pecam, porque então eles conseguem ver o ato perdoador com mais ênfase. Então eles diziam assim: vamos pecar, porque então se Deus aparece, então é melhor que a gente continue pecando. Mas Paulo vai mostrar ao contrário, né? Vai dizer para eles que a liberdade da graça não é libertinagem, ou seja, não é uma oportunidade para pecar. Então ele vai fazer uma oposição a esse pensamento dos antinominianos aqui na igreja de Roma. Este pensamento distorcido da graça de Deus, como muita gente tem hoje. Nós vivemos na graça, então vamos fazer qualquer coisa. Não, a graça vai nos levar a uma vida de santidade e pureza diante desse Deus a quem nós servimos, porque Ele de fato é um Deus santo. Então, Paulo vai objetivar isso aqui. Então vamos ler no capítulo 6 da carta de Paulo a Roma, do verso de número 1 ao verso de número 14, não é? Vamos lá. Tudo bem para você até agora? Ok? Não estou deixando você no vácuo, você está me entendendo? Não espere, porque eu não sou um pastor que pula, que dou cambalhotas, eu não faço nada disso, tá? Provavelmente o tom da minha voz será esse do início ao fim. O único desejo que eu tenho aqui hoje é que, ao vestir essa roupa chamada a Palavra de Deus, você saiba dizer: eu sei porque estou vestindo essa roupa. Então vamos ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Este texto não é muito longe de nós, bem possível já lemos aqui, mas se a gente observar o que Paulo vem dizendo antes, nos capítulos anteriores, ele está, de certa forma, mostrando aí que distância que existe entre pecado e graça, e os efeitos da graça de Deus aqui são tão significativos que é impossível ele ser alcançado em uma vida estagnada, de crentes que vivem uma vida sem movimentação. E quando eu digo sem movimentação, sem um processo santificador a cada dia. A cada dia Deus quer nos fazer mais parecidos com Ele. Esse é o grande desejo de Deus. Então,
Paulo começa rejeitando a ideia de que a graça é uma licença para pecar, né? E que essa não é uma inferência entre a graça e a morte de Jesus, ou seja, a morte de Jesus não é uma ligação para que as pessoas pequem, Jesus morreu para que a gente não peque, é diferente, né? Então a gente vai observar Paulo dizendo, fazendo essa pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça se abunde? Óbvio, a resposta é muito clara. É possível, é perceptível para nós ouvirmos o grito de Paulo. Quando a gente olha no verso de número 2, a gente vê que o grito negativo de Paulo, ele reprova o pensamento antinominiano de dizer: a graça está aí, você deve pecar. Não. Perceba no verso de número 2, que há uma exclamação, e Paulo diz assim: de modo nenhum, né? Você observou isso? Verso 2, do capítulo de número 6, uma grande exclamação de Paulo, que é uma resposta muito enfática, que ele vai dar aos pensamentos que as pessoas estão tendo lá, em Roma. Ele diz: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele? Morremos. Olha que interessante o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo como pode existir, ou coexistir, melhor dizendo, a vida e a morte. Como é que pode existir? Como é que pode existir a graça, coexistir a graça e o pecado? Como uma fonte pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Na verdade, Paulo está dizendo aos irmãos em Roma: nós não podemos ter uma vida dupla. A vida dupla não serve para nós, não é esta roupa que Deus quer que vistamos, não é a vida dupla que Ele deseja que tenhamos. Algumas pessoas às vezes têm vida dupla, no bairro ele é casado, mas na universidade ele é solteiro, vida dupla. Mas Paulo está dizendo: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que morremos para ele? Nós precisamos ter em mente que cristãos foram transferidos do reino das trevas para o reino da luz de Deus. E agora nós temos a obrigação de brilhar neste reino. Brilhar. Não pecar. E aí ele diz: como viveremos para o pecado? Nós que já rompemos com ele. Nós já rompemos com o pecado. O pecado não é mais o nosso Senhor. O pecado não manda mais em nós. Antigamente o pecado mandava em nós e a gente fazia. O pecado dizia assim: faça isso, minta, e a gente mentia. O pecado diz: brigue, e a gente brigava. O pecado dizia assim: fale mal um dos outros, e a gente fazia. Porque o pecado era o nosso Senhor. A gente não tinha opção, como este pedaço de alumínio não tem opção quando eu solto ele, porque a gravidade chama ele para baixo. Eu gostaria que ele voasse, mas ele não voa, porque a gravidade chama ele para baixo, né? Nós éramos assim com relação ao pecado. O pecado dizia: faça isso, a gente fazia porque o pecado era o nosso Senhor. Mas Paulo está dizendo: como nós faremos isso agora, se o pecado já não é mais o nosso Senhor? Se nós já morremos para ele, nós não temos que obedecer mais o pecado, ele não reina mais em nós. O pecado vai dizer: peque, e a gente vai olhar para ele assim: não vou pecar, porque agora eu vivo para Cristo. É assim mesmo que acontece conosco, é assim a nossa vida. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos, não é? Estamos livres do pecado. O nosso Senhor agora é Jesus Cristo. Aliás, ser livre é um paradoxo, não é? Ser livre do pecado é estar preso a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é ser livre, é ser preso em Jesus, não é? Pastor Hamilton, o senhor já soltou pipa na sua infância, lá, né? Como adolescente? Acredito, né?
que alguns tenham, talvez o pastor Vanderlei Frazão também tenha feito isso. Imagine o pastor Vanderlei Frazão soltando uma pipa lá naquele campo. Na nossa época não tinha tanto asfalto, né? A gente vivia lá no campo de terra, aquela coisa toda, e botando aquela pipa no alto. A pipa que ele soltava tinha liberdade para voar enquanto estava presa na linha. Quando a linha dele era cortada, a pipa se desgovernava e não tinha mais liberdade para voar. Então, liberdade para o cristão é estar preso a Cristo Jesus. Isso é liberdade para nós. Então, Paulo está dizendo para eles, aqui de forma muito clara, que nós cristãos não podemos ter uma vida dupla. Não podemos viver no pecado. O próximo desafio de Paulo nesse texto é dizer ou explicar como é que a gente morre para o pecado. Porque muitas pessoas ainda não sabem como morrem para o pecado. E Paulo vai mostrar aqui de forma muito clara, verso de número 3. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte? Uma pergunta. Paulo utiliza-se aqui da figura do batismo para ensinar que a ordenança do batismo significa a nossa união com Cristo em sua morte. É uma figura que ele está usando aqui para que a gente possa entender como é que a gente morre para o pecado, como é que o cristão morre para o pecado. Então, batismo nesse texto aqui significa batismo nas águas mesmo, tá? Que é um ato que nos une a Cristo Jesus, o Senhor, que nos leva a um relacionamento sério com Deus a quem nós servimos. Às vezes hoje nas redes sociais a gente vê os jovens, o jovem que geralmente faz muito isso, ele começa a namorar e diz assim, e posta lá, estou num relacionamento sério. Um relacionamento sério. Paulo vai mostrar a esses irmãos aqui, que nós, quando somos justificados por Cristo Jesus, a gente está num relacionamento sério com Deus, num grande relacionamento com Ele, e nós não podemos trair esse relacionamento, e é por isso que ele cita aqui no texto, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo na sua morte. Você não tem conhecimento disso? Você não sabe como você morreu por pecado? Então Paulo chama e traz um alerta àquelas pessoas que estão ali, e traz um alerta a mim que aqui estou hoje à noite aqui. Você não se lembra porque você morreu para o pecado? Então se lembre que alguém morreu na cruz por você. Você se lembra disso, irmão? Você se lembra do ato de Jesus? Você pode aplaudir Ele por esse ato. Você pode fazer isso. Que ato magnífico. Fomos unidos a Cristo em sua morte. Por isso devemos ser sepultados com Ele. É assim que a gente morre para o pecado. Quando a gente é sepultado com Ele. Cristo ressuscitou dos mortos e nós somos sepultados com Cristo para viver em novidade de vida, não é isso? É o que o verso número 4 diz lá no final. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. Percebe como a gente morre para o pecado? A gente está sempre vivendo novidade de vida com o nosso Senhor. A gente podia usar o termo aqui no gerúndio, que é aquela expressão quando a gente usa o verbo no gerúndio, assim, comendo, andando, fazendo, correndo, Então, bem possível andando, A gente muda o verbo aqui também, andemos em novidade, a gente pode dizer andando em novidade, todo dia buscando o aperfeiçoamento, todo dia buscando uma vida de santidade e pureza diante deste Deus. A gente precisa ficar mais parecido com o Senhor a quem nós servimos, Então Paulo, ele de forma muito clara nos mostra aqui
que a prova da realidade da morte de Jesus é a ressurreição, e a prova de que estamos mortos para o pecado é vivermos em novidade de vida. Eu gosto de crente que vive em novidade de vida. Você pode conversar com ele todos os assuntos, quaisquer que você quiser. Você pode tratar com ele do direito, você pode tratar com ele da política, você pode tratar com ele da economia, mas ele termina falando de Jesus. Já encontrou gente assim? Você fala todos os assuntos, no final ele sempre vai ter uma frase: Jesus é bom, irmão, vamos lá. Crentes que se preocupam em andar em novidade de vida. Vamos ver aqui a partir, e assim, mortos para o pecado é morto mesmo de fato, né? Eu já fui a muitos sepultamentos, já fiz alguns sepultamentos, já fui a pessoas que ficaram lá no necrotério. Pastor tem tanta experiência que eu particularmente não gostaria de ter, por exemplo, ter que vestir alguém que está falecido, né? Então algumas coisas a gente já passou por lá, acredito que vários pastores já passaram por isso que nós passamos, né? A gente às vezes não quer ir lá, mas quando a gente chega lá, a pessoa está intacta. Você faz assim, ó, ei, pode falar o que você quiser. Parado. Você bate, acorda, parado. Nenhuma voz, nenhum suspiro, nenhum olhar, nenhum piscar, nenhum movimento, porque a pessoa está morta. É o que Paulo está dizendo. Derrachuk astobia. Você morreu para o pecado. Ele vai bater em você, ele vai cutucar você, ele vai tentar mexer com você, mas você está morto para ele. Decachobia. Nenhum movimento, nenhuma movimentação, porque agora o Senhor da sua vida é Jesus Cristo. É o que Paulo está dizendo aos irmãos em Roma. Morto para o pecado. E aí ele então começa agora a dizer que essas coisas se completam bem em nós quando a gente pensa na ressurreição de Cristo. Porque, verso 5, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Bem interessante esse texto. Talvez seja interessante a gente saber o significado da palavra semelhança. Se nós formos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, se nós nos amoldarmos com ele diante do exemplo, morte, ressurreição, duas coisas inevitáveis. Ele morreu, ele ressurgiu. Esse estado anterior não pode voltar. A morte não pode voltar a Cristo. Você consegue perceber isso? Morte, ressurreição. A ressurreição, um estado que não pode retornar atrás. E aí ele diz assim: esta é a nossa semelhança. Nós morremos para o pecado. A gente não pode mais voltar atrás. Agora a gente tem que viver em novidade de vida. Que legal, né? Como Paulo é inteligente, como Paulo nos induz e nos conduz a pensar bem a palavra de Deus, a entender como ela quer que nós a entendamos, porque a palavra de Deus, ela sozinha, ela mesma se interpreta, né? Mas é preciso que a gente tenha os olhos bem abertos para que a nossa vida seja amoldada moralmente como a palavra de Deus deseja. Eu acredito que nós estamos muito longe ainda do que Deus quer de cada um de nós. Estamos muito longe. Se você pensar em Deus como um ser, ato puro, que nunca teve começo, nunca terá fim,
que nunca teve contato com o pecado, nós ainda estamos distantes daquilo que Ele deseja que sejamos. Sede santo, porque eu também sou santo, diz o Senhor. Sede santo. Então a nossa morte para o pecado nos coloca em condições de um relacionamento com Deus. Morremos para o pecado, relacionamos com Deus. Nossa união com Cristo não pode ser destituída da sua intimidade, da intimidade que temos com o Criador. Mas aqui nós temos a eficácia da ética e a espiritualidade provinda do nosso Senhor através da sua morte. O favor imerecido de Deus reina exclusivamente através da mediação de Cristo. Então, repito mais uma vez o que disse lá no começo. Ninguém está aqui porque é bonzinho. Pastora Luiz não está aqui porque ela é bonzinho. Ele está aqui porque a graça de Deus reina no coração dele. É assim. É assim que acontece. E aí Paulo, no verso de número 6, ele diz assim: sabendo isto, 2 pontos, que foi crucificado como ele, o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Sabendo isto, a expressão de Paulo é um verdadeiro apelo à transformação realizada por Cristo em nós. Ou seja, diante da experiência do velho homem, diante da experiência do homem que morreu lá no passado, e o contraste com a nossa vida agora, a gente tem que entender que o corpo do pecado precisa ser destruído. Qual é a sua relação com esse Cristo? O que é destruir o corpo do pecado? O que é isto? O que a Bíblia fala sobre acerca de destruir o corpo do pecado em viver em novidade de vida? O que é destruir o corpo de pecado, se não, em suma, dizer que antes éramos como adâmicos, ou como Adão, propícios a cada dia, depois da queda, a falhar, e que nós agora nos convertemos ao Senhor, e que o processo da nossa vida agora é não servir mais o pecado. O que é então destruir o corpo do pecado, se não deixar longe de nós a amargura, a ira, a gritaria, as blasfêmias, a malícia? Isso está escrito em Efésios 4. Amargura, ira, gritaria. E gritaria aqui não tem nada a ver com o pentecostalismo, com as pessoas que manifestam, e eu não tenho nenhum problema com o pentecostalismo, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu tenho um grande problema quando as pessoas acham que o barulho vai atrair a Deus. Deus não é atraído pelo barulho, Ele é atraído pelo grande amor dEle pelas nossas vidas. Então, como destruir? Ficando longe de todas essas coisas. Eu não vou ler o texto porque o horário ele está indo embora. Eu quero deixar um tempo porque a gente tem avisos importantes com relação ao coronavírus ou coronavírus. Não sei como é que você fala isso. Amargura, ódio, ira, gritaria que... Sabe aquelas pessoas quando começam a conversar com você, começa a gritar no meio de todo mundo para que as pessoas percebam que ele está ali? É esse tipo de gritaria que Paulo está dizendo a Éfeso. Paulo está dizendo assim: pare de querer chamar a atenção, pare de querer aparecer, pare de querer se fazer de vítima, pare com isso, destrua o corpo do pecado. Porque a única pessoa que deve ser vista pelas nossas vidas é Jesus Cristo, nosso Senhor. É a única. Blasfêmia e muitas outras coisas mais. Não dá para a gente tratar todos esses assuntos.
Pecado é deixar de se amoldar às leis morais de Deus. Essas são as leis morais de Deus. As leis morais de Deus. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, Paulo não deixa dúvida aqui, ao fazer a referência à morte do crente juntamente com Cristo, tá? Por meio do batismo na morte. O exemplo do apóstolo Paulo para nós. Então, a única forma de alguém ser justificado do pecado é alguém pagar o preço. Cristo pagou o preço. Cristo pagou o preço. Jesus pagou o preço. Mas ainda hoje, ouço muita gente falar assim: eu estou trabalhando para não perder a minha salvação. Você não pagou nada. Você tem que trabalhar para viver uma vida de santidade e pureza. Porque a salvação, Cristo disse na cruz, está consumado, Senhor. Está tudo pronto, meu Senhor. Romanos 8 nos diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Estamos em Cristo? Estamos? Se estamos em Cristo, não há nenhuma condenação para nenhum de nós que aqui estamos. Estamos em Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte de Jesus promoveu reivindicações sobre a nossa pessoa justificada, justificados pela morte de Cristo Jesus. Eu vou pular aqui, tá bom? Verso de número 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Na verdade, isso é uma grande convocação do apóstolo Paulo, dizendo assim: se rebelem contra o pecado, sejam rebeldes com ele. Você deve se rebelar contra o pecado. Algumas pessoas não são rebeldes contra o pecado, são rebeldes contra outras coisas. Não muito raro a gente ouve o pastor dizer: aquela é uma ovelha rebelde. Mas eu quero te chamar a atenção hoje aqui para que você se rebele contra o pecado, porque é exatamente o que Paulo está dizendo aqui: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Quem deve reinar sobre você é Deus. Você pertence ao reino de Deus. E o que é o reino de Deus, senão o domínio dele sobre as nossas vidas? Isso é o reino de Deus. Isso é estar no reino de Deus. O reino de Deus não é o que muita gente imagina do mundo físico, é palpável. O reino de Deus é o poder dele sobre as nossas vidas, né? Sobre a vida do pastor Walter, esse homem zarrão, né? Aí Deus fala assim: não, você vai sobre o meu domínio agora. Você é grandão, mas eu que te domino. O domínio do Senhor sobre as nossas vidas. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Quem tem o direito sobre a nossa vida? Quem? Jesus tem esse direito, mas o pecado quer usurpar esse direito que é dele. E ele vai te cutucar todos os dias. Diga não. Não, não e não. Eu estou morto para você, pecado. Morto. Nem tampouco, verso de número 13, apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Aqui uma outra negativa de Paulo: não reine, nem tampouco. Paulo trabalha muito com essas negativas para nos mostrar que a gente não deve oferecer os membros, e membro mesmo, do corpo,
Por isso a importância do nosso corpo. O nosso corpo tem uma importância. Diferente daquelas pessoas que dizem que Deus quer apenas o nosso coração, isto é uma inverdade. Deus não quer só o nosso coração, Deus quer todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Né? Então Deus não quer só o coração do pastor Joselito. Quando ele ressuscitar, vai ressuscitar o corpo do Joselito totalmente, né? E é este corpo, evidentemente, transformado, que vai habitar na eternidade com o Senhor. Então, Paulo nos diz aqui de forma: não apresente os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, ofereça ele a Deus como arma de justiça. Estamos vivos. E é por isso que ele diz, a lógica é essa: nós estamos vivos entre os mortos. Tem muita gente morta, mas nós estamos vivos. Vivos para Deus, através da sua graça. Este oposto é uma realidade para quê? Para que o pecado não nos domine. Olha a oposição. Lembra-se lá do começo que eu falei para vocês, que o ato justificador de Deus é atrelado a uma vida de santidade e pureza, e que Paulo vai fazer sempre a oposição entre pecado e graça. Se você se esqueceu, lembre-se, porque é importante que você conheça o texto e o contexto dessa palavra do apóstolo Paulo. Porque o pecado, verso 14, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Um combate aos antinominianos que dizem, vamos fazer agora, porque nós estamos debaixo da graça, vamos fazer o que a gente quer. Não, você não faz o que quer. A graça te diz que você deve viver uma vida em santidade e pureza diante do Senhor. Que lindo, Paulo. Então, e ele diz, há uma diferença entre lei e graça, porque a lei só aponta, né? A gente podia citar alguns doutores que estão aqui no plenário, que saberiam muito falar de lei, legalismo, né? Nós estamos num país legalista, onde tanto o profissional do direito quanto os magistrados, eles trabalham com base na lei, né? Mas aqui, concernente à questão da legalização, que Paulo está dizendo, a lei mosaica só consegue apontar o pecado, ela não consegue trazer uma solução, ela é limitada, aliás. Ela não consegue alcançar o objetivo real, mas a graça consegue alcançar o objetivo real. A graça não é só capaz de mostrar que a pessoa falhou, mas a graça é capaz de colocar você numa posição como se você nunca tivesse pecado antes. E é por isso então que você recebe o Espírito Santo, porque você tem dom de línguas, tem dons espirituais, não é porque você é bonzinho, é porque a graça de Deus atingiu a sua vida. A graça de Deus atingiu a sua vida. Graça é baseado na responsabilidade da santidade, lembre-se disso. Eu quero concluir aqui, porque eu já estourei meu horário, já estou fazendo hora extra. Ainda bem que Deus disse que Ele paga 100% na terra e depois a vida eterna, né? Senão eu estava no prejuízo. As leis trabalhistas hoje não amparam tanto o trabalhador mais, né? Mas Jesus falou, pago 100%, por fim a vida eterna, né? Então, a graça é um desincentivo à vida de pecaminosidade, um garantidor e encorajador a uma vida de santificação. Isso é a graça, isso é graça. A graça de Deus. Então, cristão como nós, fomos alcançados por essa graça. Meu desejo, vista essa roupa, saiba por que está vestindo essa roupa. O grande alfaiate Deus vai de vez em quando ajustar a nossa roupa, porque às vezes nós queremos deixar ela folgada, mas Ele quer
ajustar em nós a sua vontade. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo grande no coração. Você pode aplaudir o Senhor nosso Deus. Aplauda Ele com todo o seu ânimo. Amém. Obrigado.